ao Senhor nessa noite. Ainda em pé, vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Estamos aqui com um anseio pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue no nosso meio, que a Sua presença continue sendo tangível nessa noite, Pai. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale uma vez mais conosco, Pai. O Senhor tem total liberdade neste lugar, Deus. Que nós venhamos sair daqui totalmente alimentados pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é viva e eficaz. Por isso nos transforme pelo poder da Tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Deixa eu te conhecer, faz assim com as suas mãos. Uau, glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Voltem sempre, tragam mais gente. Queridos, o Senhor queimou uma palavra no meu coração. Gostaria que você que trouxe aí a sua Bíblia abrisse no livro de Isaías, capítulo 10, versículo de número 20. Isaías 10, 20. Quem tem a Bíblia física ou algumas Bíblias digitais, ela tem um subtítulo aí que está escrito Os Remanescentes de Israel. Quem encontrou aí esse título em Isaías 10, 20? Diz assim: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão nos que o feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Aleluia! A palavra do Senhor está aqui nos ministrando e nós temos algumas referências bíblicas a quais a palavra do Senhor nos chama de remanescente. E esse título, se você, como eu falei, tem a Bíblia digital, a Bíblia de papel, tem um título essa palavra, e esse título é Os Remanescentes de Israel. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado, Ele nos chamou como remanescentes. E essa palavra, ela retrata que o Senhor está levantando uma geração de remanescente. O Senhor está chamando e declarando: eu irei levantar os remanescentes, eu irei trazer os remanescentes. A palavra do Senhor, ela está afirmando: eu estou levantando aqueles que não se dobram, eu estou chamando aqueles que são remanescentes. No versículo 20, que é o primeiro versículo, a palavra do Senhor diz: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó. O Senhor está dando aqui uma referência daqueles que sobrevivem. Aqueles que sobrevivem, o Senhor está chamando a mim e a você que sobreviveu de remanescente. Se você está aqui nessa noite, é porque você sobreviveu, amém? Então o Senhor está nos nomeando remanescente. Deus está contando com os sobreviventes dessa geração. E eu não estou aqui falando sobre uma sobrevivência natural, a qual é viver. Mas estou falando de uma sobrevivência sobrenatural e espiritual, a qual mesmo enfrentando dificuldades, nós permanecemos
vivos. Fala para o teu irmão, se você está aqui, é porque você sobreviveu. E se você sobreviveu, é porque você é um remanescente do Senhor. Então essa palavra é muito forte, ela está falando aos sobreviventes. Aqueles que enfrentam batalhas ferrenhas, aqueles que enfrentam dificuldades terríveis, mas sobrevivem. Ele está falando, eu estou falando a você que passou, mas não morreu, que enfrentou, mas permaneceu. Eu estou falando a você que queria desistir, mas não desistiu. Eu estou falando a você que tentaram te matar e te enterrar, mas você permaneceu. Eis que te chamo remanescente. Eu te nomeio remanescente. E essa palavra não é somente no presente, ela também nos transporta ao nosso futuro. Porque ele está dizendo também uma promessa. Ele está declarando uma promessa no versículo 21. O remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para a Deus. Voltará para Deus, o poderoso. Ou seja, essa palavra está declarando, você que sobreviveu é um remanescente. E porque você é um remanescente, eu vou te buscar. Eu vou te transportar para o meu reino e você estará comigo. Irmãos, o que o Senhor está declarando, o céu é para os remanescentes. O céu pertence aos remanescentes. E há uma diferença a servir ao Senhor e ser servo do Senhor. Há uma diferença de ser um telespectador e ser um filho de Deus. E o Senhor está nos chamando nesse tempo para ter esse entendimento. Eu sou o remanescente do Senhor, independente da situação a qual eu esteja passando. O Senhor lançou sobre mim e sobre você uma palavra. O Senhor lançou sobre mim e sobre você um decreto. Vira para o teu irmão e fala para ele, você é remanescente. E nós temos que se apegar a essa promessa, se apegar a essa palavra, dizendo, se eu sou um remanescente, muito em breve eu voltarei para o meu Senhor. Muito em breve eu voltarei para o meu Senhor. Então o Senhor está levantando aqueles que não se dobram. Irmãos, não é fácil ser remanescente. Não está fácil ser um remanescente. Mas a palavra do Senhor, ela não promete facilidades para nós. Em nenhum momento, Jesus, quando ele esteve na terra, ele dizia, olha, vai ser de boinha. Não, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então permaneça debaixo dessa palavra, convicto. Eu não vou ser alguém comum, eu não vou ser só mais um, eu vou ser um remanescente de Deus. Eu vou ser alguém que transmite quem Ele é. Eu vou entender aquilo que o Senhor me chamou para viver nesse tempo. Então o Senhor está nos convidando. Talvez você não entendeu a proposta de Deus para a tua vida. Talvez você não teve clareza da proposta de Deus para a tua vida. Mas a proposta de Deus para a nossa vida, irmãos, é sermos remanescente. A proposta de Deus não é um dia eu quero, outro dia eu não quero. A proposta de Deus não é um dia eu estou no mundo, outro dia eu estou na igreja. A proposta de Deus também não é vir à igreja para esquentar um banco. A proposta de Deus é ser remanescentes. Então, é tempo, irmão, de nós partirmos de um telespectador para remanescente. É um trava-língua, mas vamos ver que você consegue, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, saia de telespectador para remanescente. Porque é para isso que o Senhor está nos chamando.
Abra sua Bíblia comigo, o livro de 1 Reis 19, versículo 2. Coloca aqui para mim, vaso, que eu não sei o que aconteceu aqui. Minha escrita virou em línguas. 1 Reis 19, 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Nós estamos aqui falando de um remanescente que foi Elias. Elias foi remanescente naquela geração. Elias, ele é considerado um dos profetas maiores na Bíblia, um dos grandes profetas na Bíblia. E a palavra do Senhor vai dizer que em tudo ele era um remanescente. Embora ele tivesse as dificuldades, ele continuava sendo remanescente. E nós vamos ver aqui, entrando na palavra que eu disse que não é fácil sermos remanescentes. Antes de lermos essa palavra, eu disse que não é fácil ser remanescente. E no livro de 1 Reis 19, 2, a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias encontra um mensageiro de Jezabel, ele sofre uma grande ameaça. E ela ameaça, e ela diz que os deuses façam coisas terríveis se eu não te matar. Elias acaba de viver ali uma ameaça dentro das próximas 24 horas. Jezabel, ela dá um decreto para Elias dentro das próximas 24 horas. Eu tenho uma notícia para te dizer. Até hoje, Elias não morreu. Ele se encontra com o mensageiro de Jezabel. E ele é paralisado naquele instante. E ele passa a estar embaixo de uma grande ameaça. Mas eu quero te dizer que ameaças não são decretos. Ameaças são ameaças. Alguém tem que entender essa palavra. Ameaça sobre você, irmão, não é decreto. Tem muita gente chorando, enlutado por causa de uma ameaça. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: ameaça não é decreto, ameaça é ameaça. Decreto é aquilo que parte da boca do Senhor. Decretos são aquilo que parte da boca do Senhor. Bate no teu irmão e fala para ele: para de parar nas ameaças. Então, irmão, eu não julgo Elias. Elias estava ali cumprindo uma missão. Ele tinha acabado de matar 800 e poucos profetas de Baal. Ele tinha acabado de fazer coisas extraordinárias. Só que de repente, Elias se encontra debaixo de uma ameaça. E essa ameaça, por um instante, paralisa o propósito de Elias. A palavra do Senhor vai dizer que Elias, a partir dessa ameaça, ele começou a agonizar. Deus está falando com o crente que chegou aqui agonizando por causa de ameaças. Elias, ele começou a ficar depressivo e começou a se esconder. Mesmo sendo remanescente, ele começa a ter medo. E a mulher, irmão, era perigosa. A mulher era perigosa. E Elias, ele cai naquela ameaça. Ele cai embaixo daquele jugo. E por instantes, ele paralisa. Por um período, ele paralisa. Ele começa a se esconder. Ele vai para a caverna. Mas ainda assim, Elias supera essa dificuldade. Irmãos, não vai ser fácil ser um remanescente. Mas os remanescentes, eles não abandonam a sua cruz. Os remanescentes, eles permanecem mesmo em situações desfavoráveis. Os remanescentes, eles permanecem mesmo quando estão diante da poda.
Os remanescentes permanecem mesmo quando estão embaixo de ameaça. E Deus estava a todo tempo ministrando Elias, encorajando ele naquele tempo, pregando para ele, encorajando. Falar para alguém: não vai ser fácil. O diabo quer me confundir aqui. Como que estão minhas letras distorcidas? Deixa eu voltar aqui, peraí. É que quando fala de Jezabel, ela já treme já. Nós vamos arrancar a cabeça dela hoje. Aí, glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele tem medo naquele tempo. Ele é pego em uma ameaça. E ele, por um período, a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele fica depressivo. Os sintomas de Elias era de depressão, era como alguém que tem depressão. A palavra do Senhor fala que preparava um alimento para ele, ele não queria se alimentar. Os anjos do Senhor chamavam e ele só sabia chorar pela situação. Ele questionava ao Senhor: Senhor, só eu fiquei, todos os profetas se foram e somente eu fiquei. Mas o que Elias não sabia era que o Senhor já tinha preparado 7.000 remanescentes. Elias, ele estava ali cercado pela tua dor, e eu não o julgo, porque há momentos que nós não conseguimos ver um palmo na nossa frente, porque a dor é tanta que tudo que nós vemos é a nossa dor. Mas o Senhor está te convidando a ver além das suas dores. Então, entenda que Jezabel, ela continuava viva. Elias tinha matado muitos profetas de Baal. Mas ainda assim a missão não estava ainda concluída, não havia sido concluída. Porque, diga comigo, Jezabel ainda estava viva. Então o povo de Deus ainda estava entristecido. O povo de Deus ainda continuava embaixo de uma maldade. A maldade reinava em Israel por conta de Jezabel. Então, não era só sobre Elias aquele peso, mas o povo estava oprimido. Quando nós estamos embaixo de jugo de Jezabel, nós sentimos uma opressão terrível. Deus está entregando uma chave para nós essa noite. Quando você estiver agonizando, irmão, tenha convicção que Jezabel está te caçando. Mas só há uma chave para vencer Jezabel: é arrancando a cabeça dela, não é fugindo, não é se escondendo. E de repente Elias ouve a voz do Senhor. Elias ouve a voz do Senhor. O Senhor chama Elias e diz: Elias, sai para fora. Deus está te chamando, sai para fora. Deus começa a se manifestar: Elias, vamos lá, há muito a ser feito. Nós vamos concluir essa missão. A palavra do Senhor diz que Deus chama Elias para concluir a missão. Deus está te chamando nessa noite para concluir a missão. Talvez você retrocedeu pela ameaça, talvez você retrocedeu pelo medo, talvez você retrocedeu por algo que te disseram. Mas Deus está na porta da tua caverna nessa noite, dizendo: vamos cumprir a missão. Vamos cumprir a missão. Você pode pegar na mão de alguém: mas eu não conheço. Conhece a pessoa agora. Fala para ele, fala para ela: vamos concluir a missão. O Senhor diz a Elias: Elias, bora lá concluir a missão. Porque você pensa que está sozinho, mas eu já separei um povo.
Já tem um povo com você para concluir a missão. Deus já preparou um povo para concluirmos a missão. Talvez alguns foram embora, mas ainda restaram aqueles que não se dobram. Deus estava declarando: Elias, fica tranquilo. Você pensa que todo mundo morreu, mas eu escondi alguns. Eu guardei alguns, você não está sozinho. Em breve você vai encontrar Azael. Unja-o como rei da Síria. O Senhor começa a dar continuidade na missão, a qual juntos... Irmão, o reino ele é coletivo. Embora você pense que está sozinho, Deus está contigo e Ele diz: nós vamos juntos concluir a missão. Há também Jeú, Elias. Há também Eliseu, Elias. Há também os 7.000, Elias. Então, Elias achava que estava sozinho, mas o Senhor o convida para concluir a missão. Talvez você chegou aqui sozinho, mas você vai sair daqui entendendo que tem 7.000 contigo. Talvez você chegou aqui, ó céus, ó vida, ninguém me vê, ninguém me ama. Deus te trouxe aqui para pegar na tua mão e dizer: ainda se restaram os 7.000. O Senhor disse a Elias: ainda reservei 7.000 em Israel, todos cujos os joelhos não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19:18. O Senhor declara a Elias: Elias, você está questionando que está sozinho. Irmãos, Elias declara umas 4 vezes essa frase. Deus chamava Elias, o anjo aparecia, Deus o alimentava. O que acontece, Elias? Todos morreram, só eu fiquei. Esse era o argumento de Elias. E muitas das vezes esse é o nosso argumento. Meu líder não me vê, meu pastor não me vê, ninguém me nota, eu sinto que estou sozinho. Mas Deus está te chamando para dizer: ainda existem 7.000. Eu tenho 7.000 escondido, Elias, a homens e mulheres que cederam ao meu espírito, que resistiram à idolatria, que não se dobraram. Tá todo mundo indo para a esquerda, mas ainda existem aqueles que são da direita. Ainda existem aqueles que não vendem, que não se vendem. Meu irmão, eu vou falar rasgado: não venda o seu voto por Bolsa Família, por recursos do governo. Não se dobre a um governo corrupto. Eu não estou pregando direita ou esquerda, eu estou pregando princípios do reino. Vai saber quais são os princípios do seu candidato. Ninguém vai dar glória. Deus estava dizendo: Elias, ainda existem homens e mulheres. Levanta. Fala para o teu irmão: lava essa cara e levanta. Aleluia. Fazer um merchan aqui para Thaís. Passa um Mary Kay. Reduz as linhas de expressão. Homem também pode usar. É caro pra caramba, mas dá certo. Vale a pena. Então, irmão, lava teu rosto. Fala pra alguém, fala, lava seu rosto. Deus estava dizendo isso para Elias. Elias, vai escovar os dentes, tira esse bafo de onça. Tira essa cara inchada de tanto dormir. Sai dessa caverna. Eu não te chamei para ficar escondido embaixo de ameaças. Eu não te chamei para paralisar em ameaças. Irmão, talvez você acordou e na porta Jezabel te recepcionou. Mas nós já vamos mandar um recado para ela: Jeú, vem aí. Queridos, dentro desses 7.000 existiam ali 100 verdadeiros profetas escondidos em uma caverna.
Então Elias achava que estava sozinho, escondido em uma caverna. Mas existe um homem chamado Obadias, que ele manteve ali 100 profetas escondidos. É legal, não é? Tu achar que está sozinho, daqui a pouco vem 7.000 e você descobre que 100 deles são profetas ungidos do Senhor. Então Obadias, olha que ironia, ele esconde no império de Acabe, que é o mesmo de Jezabel, 100 profetas, para que o Senhor mantivesse aqueles profetas vivos. E a palavra declara que Obadias mantinha aqueles profetas com pão e água. Ou seja, o Senhor estava dando uma esperança a Elias e estava dizendo: Elias, há muito ainda a ser feito. Então, há um propósito sobre os ombros de Elias, a qual ele teria que concluir a missão. Irmão, há um propósito sobre os nossos ombros e nós temos que concluir a missão. Os louvores aqui entraram em alinhamento e você cantou. Irmão, cuidado com o que você canta. Fala para alguém, cuidado com o que você canta. Você cantou. Se você não sabia, você leu aqui, cantou. Nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Ele estava dizendo: Elias, tem um povo que está pagando o preço. Elias, tem aqueles que foram embora, tem aqueles que morreram pelo propósito, mas eu escondi alguns remanescentes. Em breve você vai se encontrar com eles e nós vamos concluir essa missão. Irmão, não vai ser fácil. Os remanescentes precisam enfrentar a dor. Os remanescentes precisam enfrentar as dificuldades. Os remanescentes precisam levantar o tapete nesses dias, varrer a sujeira para fora do tapete. Deus está nos convidando a um tempo de santidade e santificação. Irmãos, não existem remanescentes sem santificação. Você e eu temos que ter uma vida santificada no Senhor. Sede santos como teu Pai que está no céu é santo. Ah, pastora, eu sou um remanescente, mas eu tenho uns pecados de estimação. Irmão, é noite de você levantar o tapete, começar a varrer a sujeira para fora e sair daqui declarando: eu não vou ser pego mais em pecados de estimação. Eu vou sair daqui sendo um remanescente do Senhor. Vai ter que pagar um preço para ser remanescente. Há um preço a ser pago. Elias sabia muito bem o que era pagar preço. Deus está contando com aqueles que pagam preço. Deus está contando com aqueles que renunciam, com aqueles que entregam, com aqueles que não se paralisam. Irmão, todos os dias Satanás vai investir em algo que te paralise. Todos os dias Satanás vai ter uma investida maligna para te paralisar. Mas lembre-se dessa palavra: eu não posso parar, a missão tem que ser concluída. Deus estava dizendo: Elias, tira os olhos dos profetas que se foram. Tira os olhos daquilo que se perdeu. Olhe para frente, ainda muitas coisas a serem feitas. Tem gente chorando ainda pelos profetas que se foram. A minha avó do coque orava e o graveto acendia. Irmão, ainda existem os profetas dessa geração. Essa geração está perdida. Não, irmão, ainda há esperança, porque enquanto houver remanescentes, enquanto o arrebatamento não chega, ainda haverá os remanescentes. Se preocupe quando o arrebatamento chegar. Quando a trombeta soar e os remanescentes se forem,
aí você vai se preocupar. Mas enquanto os remanescentes estiverem aqui, irmão, haverá esperança, haverá avivamento, haverá governo justo. Onde estiver os remanescentes, haverá transformação. Também no Novo Testamento, Romanos 11:5, assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Também no Novo Testamento, sabe, Paulo estava declarando: ainda existem os remanescentes. Neste tempo ainda tem remanescente. Você está sentado do lado de um remanescente. Mas nós temos que tomar um posicionamento por Cristo nesse tempo. Eu preciso tomar um posicionamento por Cristo nesse tempo. Irmão, não tenha medo de se afastar de grupos passados. Existem rodas que não te cabem mais. Existem rodas que te travam de ser um remanescente. E Deus está te fazendo um convite: sai do meio dessas rodas de escarnecedores. O Senhor está nos chamando para caminharmos separados. Paulo adverte, 2 Coríntios 6:17: por isso sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas imundas e eu vos receberei. O Senhor está te chamando aqueles que se separam. O Senhor está nos chamando para caminharmos separado. Ah, pastora, mas aí eu vou perder meus amigos. E daí, irmão? É melhor perder os amigos e se encontrar com os 7.000 remanescentes do que ficar fora do propósito. Deus está chamando e levantando profetas nessa geração. Deus quer ecoar vozes proféticas nessa geração. Toda vez que uma voz profética tenta se levantar, Jezabel também se levanta. E você precisa identificar, irmão, profeta não é só quem está com o microfone na mão. Voz profética é também no meio do deserto, preparando o caminho. Voz profética também é na faculdade, é na escola, é no ponto de ônibus, é no lugar que o Senhor te inserir. E Deus está chamando e convocando remanescentes. Ser remanescente aqui na igreja, irmão, é mole. Mas o Senhor está te chamando para ser remanescente quando ninguém te vê. Irmão, pensei em um cabra que deu trabalho, foi o irmão Júnior. Está ali do lado da Thaís. Irmão Júnior deu um trabalho. A gente orava tanto por ele. E esses dias, sexta-feira, nós tivemos um tempo de mesa. E ele contando uns testemunhos dele sendo moído. Eu quase falei: te engoliram. Aí, pastor, eu bati no carro de um cara lá da rua que eu já tinha brigado. Ele nem viu, mas eu bati lá na porta dele e falei: ô irmão, deu uma encostadinha no teu carro. 2.800 foi o prejuízo. E ele estava feliz porque tinha cumprido um propósito. Ninguém viu, mas ele entendeu a proposta. Talvez ninguém vai ver, mas você entendeu a proposta. Você entendeu a missão. Você precisa entender a missão. Deus está nos chamando para entender a missão. Deus está nos chamando para um lugar de governo. Saia de um lugar de escravidão e assuma um lugar de governo. Quando Deus te cria e me cria, Ele dá um decreto para mim e para você: governe. Fala para alguém: governe. Não deixa o fogo apagar não, irmão. Vamos lá, diga para ele: governe. Ele está chamando pessoas de governo nesse tempo. Ele quer colocar pessoas em todas as esferas. Pessoas de governo na mídia, pessoas de governo na política, pessoas de governo em todas as esferas. Você pode ser um, irmão. Ah não, pastora. Ah não, meu irmão. Você vai se posicionar. Deus te chamou para um posicionamento. Deus está te chamando como Ele chamou Elias, dizendo: levanta-se.
Você talvez possa estar debaixo de ameaça, mas a ameaça não vai te parar. É igual um chihuahua. A Stephanie tem um. Irmão, ele é tão fofinho, mas você chega perto dele, ele só falta arrancar seu dedo fora. Quem já viu um chihuahua? Ele late, para quando você bate o pé, ele já sai correndo. Porque ameaça, mas não morde. E às vezes nós estamos achando que vamos ser engolidos por uma ameaça. Irmão, essa ameaça não veio para te matar. Talvez você até teve medo, mas ela não veio para te matar. Você não vai morrer na ameaça. Talvez o inimigo se levantou por esses dias, mas o Senhor está chamando os 7 mil. Ele está dizendo: sai da caverna e se posiciona. Ah, pastor, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou ficar aqui quietinho. Não, irmão, Deus não te chamou para ficar quietinho, porque lá no mundo você fazia e acontecia. Agora vem para a igreja e não abre a boca, não se envolve. Deus está chamando os 7 mil. Eles não vêm desarmados, ele vem debaixo de Efésios 6, com capacete, com cinturão, com sandálias, com escudo. Eles já vêm marchando. Elias estava ali, sabe, amedrontado, mas quando ele recebe a voz de Deus e a boa notícia, Deus te trouxe aqui para receber a boa notícia. Fala para alguém: se alegra. Deus te trouxe aqui para receber a boa notícia. Qual era a boa notícia? Elias, você não está sozinho. Elias, os teus olhos não conseguem ver, mas eu estou preparando um exército numeroso, porque eu não ando sozinho. Quantas vezes, irmão, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nos sentimos sozinhos. Somos metralhados de todos os lados. Ainda sexta-feira, dessa sexta-feira, eu sentia Satanás bufando no meu ouvido. Quando eu deitei, eu falei: amor, ora por mim, porque um espírito de loucura está me rondando. O pastor começou a orar e começou a repreender. Eu digo: amor, recita para mim Salmos 91. E ele começou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor: ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, nele eu confiarei. Depois daquela palavra, o vento cessou. O Eliel pegou meu celular no dia anterior. Ele disse: filha, o diabo quis te matar ontem, viu? Foram 5 pessoas que emprestaram a boca para o diabo. 5 pessoas distintas, sabendo onde me pegava, irmão. Porque o diabo, se tem uma coisa que o diabo sabe, irmão, é onde te pega. E eu escutei Satanás bufando. E eu disse: eu vou morrer aqui mesmo. E o Eliel estava roncando. É terrível, irmão. Eu estava lá no porão e eu falei: eu vou subir, porque vai que o Eliel me escuta. Quando eu subi, ele estava roncando. Eu falei: é hoje. É aqui mesmo que eu vou morrer. Aí é engraçado. Eu deitei. Tudo bem, amor? Onde você estava? Estava orando? Foi benção? Aí eu não respondi nada. Aí ele: amor, tá bem? E eu estava em transe e ele: você tá bem? Que eu não sei você, irmão, mas homem engraçado. A mulher acorda assim de boa, né? O homem já acorda assustado, não sei. Parece que estava fugindo da polícia, eu não sei. E o irmão estava numa guerra
Depois ele falou: filha, o sangue do cordeiro tem poder. E aí ele começou ali orar. Irmãos, eu estava tão, não vou falar endemoniada não, que isso é muito forte, perturbada, que ele disse: eu vou orar por você. Eu falei: eu não quero que ore por mim. Eu estava orando até agora. Ele disse: eu vou orar sim. Vou botar a mão na tua cabeça agora. Oh. Um por um. Ele disse: eu vou orar sim. Irmão, tem que ter um sábio lá dentro da tua casa, porque é bom andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, a boa notícia, o que eu estou dizendo, qual foi a boa notícia dos Salmos 91? Deus estava dizendo: Tamires, você não está sozinha. Quando chegou, 10.000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Irmão, foi como flecha dentro de mim. Eu disse: Satanás, arreda o teu pé daqui, porque eu não serei atingida. Oralabaxou que amando, oralabaço. Eu não serei atingida. Irmão, eu acordei sábado ainda, meio cambaleando, meio, sabe? Silas e a Islane foi lá comer uma pizza. Eu fingindo naturalidade, rindo. Quer se alegrar, chama o Silas e a Islane para ir lá na tua casa. Ô povo besta, esses dois. E olha, o moço, você tá bem? Eu disse: eu tô meia bamba. Mas deu domingo de manhã, irmão. Deu domingo de manhã, eu já acordei adorando ao Senhor. E eu comecei a adorar o Senhor. Ele chegou: nossa, amor, tá animada hoje? Eu digo: sim, porque o choro pode durar uma noite, às vezes dura até 2, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, você vai muitas das vezes agonizar. Fala para alguém, para ele entender que o negócio é sério. Fala: você vai passar por momentos agonizantes. Não adianta fingir que não vai, irmão. Não adianta ficar pregando um evangelho Nutella, onde nada acontece, onde é só glória a Deus. Não, irmão. Vai ter dia que os seus olhos vão estar inchados. Vai ter colheira. O marido vai estar roncando e você na guerra. E vice-versa. Mas o que é importante? O importante é ouvir a voz de Deus na porta da caverna, dizendo: vamos concluir a missão. O importante, irmão, é não ficar surdo. Não deixa a surdeza espiritual tampar a sua sensibilidade. Pode te faltar amigos, pode te faltar dinheiro, mas que não nos faltem a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Elias estava depressivo, mas quando ele escuta a voz do Senhor dizendo: você não está sozinho, Elias se anima, irmão. Ele se levanta e ele conclui a missão. Ele unge os reis que precisam ser ungidos. Ele levanta Eliseu para dar continuidade no chamado. O ministério de Elias foi tão extraordinário, irmão, que a palavra do Senhor vai dizer que ele foi arrebatado. Até hoje não morreu. Coitada de Jezabel. Fala comigo, que dó. Porque, irmão, no começo da palavra nós lemos Jezabel toda empoderada dizendo que os deuses façam comigo coisas piores se dentro de 24 horas você não morrer. Talvez você chegou aqui sobre uma ameaça de 24 horas, irmão, mas você não vai parar na ameaça. Talvez te falaram: eu te dou tantos dias. Irmão, não cai na ameaça do diabo, não. Não cai na ameaça do diabo, não.
E aí acontece que Elias executa a missão. Fala pro teu irmão, executa a missão. E aí está na Bíblia. Eu não anotei o capítulo, mas está na Bíblia. Se você quiser procurar, eu vou só ler e você vai descobrir depois que está em 1 Reis, mas eu não sei o capítulo. Procura aí, amor, a morte de Jezabel. Procura aí no telão para pôr aqui na tela. Então, na Bíblia está escrito, versículo 30. Eu só anotei o versículo aqui. E é o quê? Mas do quê? 2 Reis, capítulo 9. Amém. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Obrigado, amor. Te amo, viu? Depois você me leva no Outback. Achou? 24 horas ela deu para Elias. Quem está com a Bíblia tem um subtítulo aí, sim ou não? Se você está com a Bíblia no celular, aqui não tem o subtítulo. Está escrito a morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo, ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zirim, assassino do teu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Quem já brincou de polícia e ladrão? Que aí você pisca. Foi assim, irmão. Ele disse: quem está do meu lado, pisca. Olharam para ele. E aí Jeú grita: joguem essa mulher para baixo. E eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita. Peguem aquela maldita e a sepultem-na. Afinal era filha de um rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Irmãos, Jeú estava tão empoderado. Diferente da fragilidade de Elias, Jeú estava empoderado. O que acontece? Quando Jeú e Jezabel se encontram, ela começa a se arrumar, porque Jezabel, ela quer te seduzir. Prega isso para alguém, meu irmão. Eu sei que eu estou falando muito, mas prega isso para alguém. Jezabel quer te seduzir. Ela se pinta, ela pinta os olhos, ela arruma os cabelos. É a pombagira em pessoa. Só que Jeú a ignora. Elias estava fragilizado. Só que Jeú, irmão, ele estava com sangue no olho. Quando Jeú encontra Jezabel, ele tinha acabado de matar os filhos de Jezabel. Ele tinha acabado de matar. Por isso que ela diz: assassino do teu senhor. Só que perceba algo incrível. Jeú ignora totalmente a fala dela. Jeú não dá a mínima para ela. Ela responde a ele, ela olha para ele. Quando ele passa pelo portão, ela gritou: como vai? Ele não responde. Diga comigo: não responde. Ela diz: assassino do teu senhor. Outra pergunta. Ele não responde. Ele ignora ela totalmente. E ele se volta a quem? Aos remanescentes. Ele diz: tem remanescente aí em cima? Ah, meu Deus, alguém tem que entender essa palavra. Ele ignora totalmente as potestades do inferno. Ele olha para quem? Ele olha para os remanescentes. E ele faz uma pergunta: tem remanescente aí em cima?
os remanescentes piscam. Ele diz então: joga essa maldita daí de cima. Meu irmão, Deus está te chamando para ignorar a situação que tentou te parar. Eu sinto a graça de Deus aqui. Pessoas chegaram aqui sobre uma ameaça, mas você vai sair daqui, meu irmão, fazendo parte, nem são dos 7.000, vai ser dos 100 profetas. Ignora. Ele finge demência. Sabe aquela frase de criança? Fala com a minha mão. Quem nunca, quando era criança, dizia isso? Fala com a minha mão. Vê se ela te dá mais atenção. Meu irmão, nós temos que passar a ignorar as ameaças e nos dirigir ao remanescente. Ei, tem remanescente aí? Eu tenho um grupo das irmãs do coque aqui na igreja, e eu digo para elas: irmãs, vamos entrar em intercessão. Vamos dobrar o joelho e vamos jogar a maldita de cima da janela. Irmão, pega na mão de alguém e diga: vamos jogar a maldita da janela. Isso aqui é pra doido, irmão. Se você for normal, você já pode ir embora. Porque os remanescentes são loucos, pois o evangelho do Senhor é loucura. É loucura. Quando ela cai da janela, irmão, ela já estava morta. Jeú faz o quê? Atropela. Irmão, Deus quer nos empoderar nesse tempo e nos gerar uma convicção para atropelar Satanás e seus demônios. Eu profetizo, se tem alguém que crê, levanta a mão para receber. Nós não iremos paralisar em nenhuma ameaça. Pode se colocar de pé. Eu não sei como você chegou, irmão. Eu não sei debaixo de qual jugo você chegou. Eu não sei como estão as suas forças. Mas se você veio até aqui nessa noite, é porque o Senhor te chama remanescente. Existem algumas pessoas aqui que você quase não conseguiu chegar. E você sabe que é com você que Deus está falando. Você ficou numa guerra, eu nem conseguia vir. Foi propostas, sabe, vinda do quinto dos infernos para você não estar aqui nessa noite. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: atropela essa potestade, atropela esses demônios que se levantam para te paralisar. Deus está pegando na mão de filhos aqui e está dizendo: vamos concluir a missão. Vamos concluir a missão. Ah, pastora, está falando para eu ignorar Satanás e seus demônios? Irmão, não dá para ignorar. Ele vem, ele se manifesta. Mas existe um lugar onde nós vencemos potestades e principados. A nossa guerra não é contra sangue nem carne. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Deus está te convocando para dobrar o joelho. Deus está te convocando a voltar a orar. Deus está te convocando a voltar a orar de madrugada. Deus está te convocando a voltar a ler a Bíblia. Deus está te convocando. Tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Volta lá, pois, onde caístes, e se levanta. Irmão, essa palavra é forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está testificando à igreja do Senhor. Levanta, 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 levanta. Levanta, porque você é remanescente. Nós iremos adorar ao Senhor agora. Pode ir, Tati.